isso. Olha lá. A Audrey caiu da reunião, provavelmente ela precisa autorizar a gravação. Sim. E a Paloma acabou de chegar. Bem-vinda, Paloma. Boa tarde. Primeiramente, oiê. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do 12º Seminário do Grupo de Pesquisa Literatura e Vida. Hoje nós temos um mini curso chamado Formação do Professor Leitor, juntamente com a professora Karina de Fátima Gomes. No decorrer do mini curso, nós iremos publicar no bate-papo a lista de presença. Então, vocês não saem enquanto a gente não publicar no bate-papo a lista. E a professora vai estar apresentando, né, o mini curso. E aí, caso tenham dúvidas, queiram fazer alguma pergunta, então, coloquem no bate-papo, que mais para frente a professora vai abrir para que as perguntas sejam sanadas. Passo agora, então, a palavra para a professora Karina. Marla, muito obrigada. Obrigada a todos os presentes. E é um grande prazer voltar, mesmo que não presencialmente, para o FMS. Né? Nós que, como orientandas do professor Hauer, professor Marcos também, agora organizador do seminário também, participar da história do GPLV, né? Então, eu fiz o meu mestrado na UFMS, fiz o meu doutorado na UFMS, e sempre participei ativamente das atividades do grupo de pesquisa, então, acompanhando, né, a evolução do grupo, as publicações do grupo, a inclusão de novos autores, né, historicamente, pesquisando Luiz Vilela, né, GPLV, inicialmente era um grupo de pesquisa do Luiz Vilela, que era a obra para a qual o professor Hauer dedicou muito da sua carreira e, consequentemente, nós pesquisadores também. E aí, com a ampliação das vagas, com a chegada de novos pesquisadores, esse grupo, então, se tornou um grupo de pesquisa Literatura e Vida. E aí nós fomos incluindo as nossas pesquisas, ampliando o nosso leque de leitura, né, e sempre abraçando a literatura com tanto carinho. Então, é um grande prazer participar do 12º seminário, né? E espero, ano que vem, estar presencialmente nas dependências da UFMS, passeando e encontrando os nossos colegas, né? E dando continuidade sempre às nossas pesquisas. Que eu acho que o grande diferencial do grupo de pesquisa é a persistência, né? Então, é um grupo sólido, um grupo persistente, um grupo com grandes pesquisadores. Então, é um grande prazer encontrar com vocês e participar. Hoje, a minha fala e o minicurso que eu propus é a respeito da formação do professor leitor, que é com o objeto de trabalho que eu me aprofundei agora e com o qual eu trabalho na minha prática, né, observando na minha própria prática como coordenadora pedagógica as lacunas que eu enxergava na leitura do meu próprio professor. Então, hoje, eu sou coordenadora pedagógica de carreira, né, já no mestrado, eu já trabalhava como coordenadora pedagógica no município de Lins, estado de São Paulo, e desenvolvi a minha pesquisa de mestrado com acervo literário, desenvolvi a minha pesquisa do doutorado com literatura infantil e juvenil, sempre com autores mineiros, é uma tendência do grupo também, a gente gosta de autores mineiros, então, no mestrado eu trabalhei com o Mário Prata, e no doutorado eu trabalhei com Alciene Ribeiro, e
na minha prática pedagógica, né, como coordenadora, eu percebia muito claramente uma deficiência de leitura literária do meu professor. O meu professor direcionava, e direciona ainda alguns, toda a sua energia para as leituras teóricas. Então, eu enxergava na minha prática, né, como especialista, uma deficiência e em que essa deficiência prejudicava o meu professor. E eu percebia claramente que o meu professor que demonstrava interesse, tendência e repertórios para a leitura literária, consequentemente, ele falava melhor, escrevia melhor, preparava aulas melhores, né? E juntos, né, a gente foi alinhando as nossas pesquisas com projetos de incentivo para que esse professor que está comigo diariamente, que ele consiga avançar no seu processo de formação de leitura própria. Eu, professora Karina, leitora, o que eu leio, o que eu gosto, o que me interessa. E é um projeto diário. O incentivo à leitura literária do professor é um projeto diário. E eu tenho colhido frutos muito positivos, a gente vai conversar depois a respeito dos meus projetos atuais, mas eu preciso começar fazendo uma leitura para vocês, né? Eu escolhi um poema da última obra da Rupi Kaur, é uma poetisa. Ela tem 3 obras publicadas, as 3 traduzidas para o português, e eu tenho Outros Jeitos de Usar a Boca, O que o Sol com as Flores, e esse que se chama Meu Corpo, Minha Casa. Então, é literatura contemporânea, e ela fala sobre inspiração. Minha querida poeta, parece que quanto mais você escreve, mais você se pergunta se é você quem escreve essas palavras. Quem disse que é você quem manda? As palavras fluíam da primeira vez, brotavam a sua revelia, e agora você tenta fazer com que elas te obedeçam. Mas não é assim que acontece a magia. A sua pressa asfixia as obras-primas que crescem aí dentro. A sua tarefa é estar presente, ser paciente, e quando chegar a hora, o universo vai falar de novo através de você. Inspiração. É uma obra muito contemporânea, esse daqui é pela editora Planeta, e é uma leitura que eu indico para vocês. Nós que temos uma certa fluência leitora, lemos isso aqui em 45 minutos, mais rápido do que o tempo que eu vou falar para vocês. Vamos começar com os slides. Eu tenho alguns slides bem simples que vão só pautar como um pequeno roteiro para eu seguir, e eu combinei já com a Marla, que é a minha mediadora. Eu vou falar por aproximadamente 1h20, 1h40, e aí a gente pode fazer um intervalo de 5 minutinhos, e aí a gente abre para perguntas e para conversa. Se vocês perceberem que eu estou falando demais, né, por favor, levanta a mão e me chama, porque eu vou começar, e aí a gente vou seguir a minha linha de raciocínio, e eu preciso que vocês me chamem, porque com certeza eu vou falar muito, né? Então, primeiro, vamos começar a pensar por que ensinar leitura, e para ensinar um aluno a desenvolver o gosto pela leitura, um professor precisa do quê? Então, é uma primeira coisa, e é um mote de uma conversa, porque existe uma problemática com relação à leitura e à literatura que está posta. Ler para uma criança muda o mundo. Todo mundo já ouviu isso, né?
Temos programas sociais, por exemplo, o Itaú Cultural distribui livros, então, leia para uma criança, isso muda o mundo. Então, existe um discurso pronto e já colocado de que ler faz bem, ler nos ajuda. E aí, para ler, eu preciso de quê? Então, ter uma pilha de livros, um acervo ou uma biblioteca à disposição, né, não garante em momento algum que a pessoa desenvolva o gosto pela leitura. Então, para eu conseguir ensinar um aluno a gostar de ler, eu preciso de quê? Só de livros? Não, né? Com toda certeza não. Para ensinar alguém a ler, é necessário gostar de ler. Então, é um início de conversa, né? E que a gente precisa começar a refletir. Eu trouxe uma charge para a gente começar a refletir. Meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada diferente. Você já leu eles? Não. Por quê? Então, a partir disso, nós vamos começar a pensar na importância de ler, nesse país leitor que eu quero desenvolver, a relação da escola com a leitura, o professor leitor e o professor formador de leitores. Então, vamos começar, né, pensando no que é que eu realmente desejo e como chegar neste caminho de sonho ou nesse objetivo real que a gente deseja de quero fazer com que o meu professor se torne um leitor. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, a demanda pela leitura e o domínio da linguagem do papel, da linguagem escrita, é cada vez maior, né? Então, qualquer página de classificados em qualquer jornal que eu abra, vai me colocar algumas exigências colocadas para eu conseguir um trabalho. Então, o domínio da língua portuguesa, né? Ser um bom ouvinte, ser um bom leitor, ter boa comunicação oral e escrita, ter uma língua fluente, saber escrever. Isso não é exclusivo do Brasil, isso é uma questão do mundo inteiro, né? E a questão da leitura, as leituras e as informações veiculadas nas mais diversas estratégias de leitura na internet, na televisão, em outdoor, em cartazes, em placas, em folders, em propaganda, em bula de remédio, em receita, essencialmente passa pela leitura. É claro que eu estou falando de uma sociedade de transformação em que muitas vezes a gente vai recorrer a vídeos. Então, nós estamos passando, talvez, por um processo de transição em que essa linguagem que nós estamos usando aqui, essa imagem visual, esteja temporariamente ocupando um tempo que a leitura deveria ocupar, né? Então, vídeos muito curtos, com informações muito curtas, no padrão TikTok, né? Porém, o discurso e a necessidade que nós temos de incentivar práticas leitoras continuam muito latentes, né? Então, para desenvolver o que a gente prevê para um aluno, né, o exercício efetivo da cidadania, ter uma competência leitora e escrita é fundamental. E essa compreensão hoje está colocada para quem? Para a escola, né? Então, possibilitar que o aluno tenha uma formação para que ele consiga até criticamente entender toda essa sociedade letrada que a gente vive, passa pela linguagem escrita, principalmente no que a gente fala, né, da leitura. Então, ler como uma prática social, né, ler
como um processo individual e dialógico para eu entender e aprender coisas, ou ler só para inferir uma informação a respeito de um texto, né? Uma bula de remédio, por exemplo, ou então ler para aprender alguma coisa, para rever alguma coisa. Todas essas perspectivas leitoras passam pela escola, né? Então, a finalidade principal da escola é a formação de cidadãos, alunos, que sejam capazes de exercer sua cidadania através do quê? Né? Da leitura e da escrita. Então, ao mesmo tempo que essa escola precisa criar uma pauta que favoreça esse aluno a desenvolver essa proficiência leitora, eu preciso refletir em quem é que tem essa função de ensinar alguém a ler, a escola, né? Então, nessa perspectiva, é essencial que nós, educadores, em especial professores, mas não só professores, né, estejam atentos para essa questão. Aí a gente poderia ter uma outra fala, um outro mini curso, só para a gente refletir sobre o papel do professor e do quadro, né, de uma unidade escolar, para que isso realmente aconteça. E nós que somos da área de letras, todo mundo aqui é da área de letras, Érico, Aurora, Paloma, Clauber, Eu sou da área de letras. Alvin, Sim, professora, a senhora ainda está Rose. apresentando slide ou não? Não, Tá. Eu também sou professora da área de Paloma letras. também, Rosi. Eu acredito que todo mundo seja da área de letras. E aí nós temos um excesso de responsabilização sobre o professor de língua portuguesa, né? Então, falando da questão dos quadros escolares, né? Onde entra a responsabilidade de cada um? E de que professor eu estou falando? Eu não estou falando do professor de língua portuguesa exclusivamente. Nós estamos falando de um professor de matemática, por exemplo, que precisa ensinar os seus alunos a realizarem leituras de gráficos, de situações problema, de enunciados de exercício, né, de textos expositivos que sistematizem esses conhecimentos, todos típicos da sua área de conhecimento. Então, são essas informações que vão favorecer que cada uma tenha uma intervenção dentro da sua área. Então, o professor de ciências, o professor de história, o professor de geografia, o professor de língua estrangeira, toda leitura tem um caminho, né? É claro que o professor de língua portuguesa, ele tem a palavra, né, como objeto do seu trabalho, e para ele, claramente, vai ter um tratamento mais aprofundado com relação, por exemplo, à ampliação de gêneros discursivos, aos textos da mídia impressa, e principalmente para os textos literários. Então, nesse sentido, o meu conteúdo de professor de língua portuguesa, com certeza, com relação à leitura e à ampliação de leitura, vai ser maior. Mas não é responsabilidade única e exclusivamente do professor de língua portuguesa ensinar a leitura. Como também não é função só da escola, também é função da família, também é função de toda a sociedade, né? Então, a fazer as inferências adequadas. Então, o professor de todas as áreas precisa saber quais são as estratégias para formar um leitor proficiente na sua área. Então, com certeza, um professor de geografia tem mais estratégias para ler um mapa do que eu, que sou doutora em letras e literatura.
Com toda certeza, um professor de ciências, né, tem muito mais condições de ler um esquema corporal do que eu, né, que tenho uma habilitação específica, letras, pedagogia e os aprofundamentos na área de literatura. Então, existem procedimentos para a leitura, né? E eu espero que cada professor tenha o seu procedimento de trabalho. Mas no meu perfil, eu preciso pensar, por exemplo, que para ler um conto policial, quais habilidades eu preciso ter? Para ler uma crônica, quais habilidades eu preciso ter? Para ler uma notícia de jornal, quais habilidades eu devo ter? Ou um poema, né? E para que eu desenvolva essas habilidades, eu preciso primeiro conhecer todos esses gêneros. E como é que eu conheço diversos gêneros? Realizando diversas leituras. Não tem uma fórmula mágica para eu ter uma ampliação do meu conhecimento de gêneros textuais, se eu não pensar em conhecer diversos gêneros textuais. Então, é muito importante ter claro essa questão das estratégias de leitura, dos procedimentos de leitura, né? Como fazer uma leitura colaborativa, como fazer uma leitura em voz alta, como fazer uma leitura programada, como fazer uma leitura autônoma, como fazer uma leitura pessoal, como desenvolver projetos de leitura, né? Então, nesse processo, o professor ocupa um lugar múltiplo, né? O conhecimento da natureza da leitura, o conhecimento das suas próprias estratégias e principalmente o seu próprio reconhecimento como um leitor proficiente. E agir como um leitor proficiente junto do seu público, dos seus alunos. Então, para o aluno, é muito mais claro, né? A apropriação das estratégias, dos procedimentos, a utilização das práticas sociais são muito mais claras. Para o educador, né? Todo mundo é unânime em afirmar que a prática da leitura é importante em todas as idades. É lógico que, especialmente durante a escolarização, o que deixa o professor com um papel chave de incentivador da leitura. É ele que está no dia a dia com a criança, com o jovem ou com o adulto. Então, é essencial que em todos os níveis de escolaridade, desde a educação infantil até o ensino superior, o professor seja esse motivador da leitura. Como eu vou ser motivador, então, de uma coisa que eu não faço, né? Então, é essencial que o educador, que o professor, né, esse que nós estamos falando agora, seja também um praticante da leitura. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade que nós vemos em todos os docentes. Então, existe uma grande importância da influência do docente na leitura do estudante, do aluno, e a partir disso, então, eu suponho que a prática da leitura, então, seja uma prática comum entre os professores da educação básica. E o que a gente vê no dia a dia é que, muitas vezes, esse formar um professor leitor, né, ele não acontece no dia a dia. Por quais motivos, né? Existem infinitos motivos na prática docente que faz com que o meu professor se afaste do universo da leitura. Um dos principais motivos alegados é a falta de tempo. Só um minutinho, gente.
Beijo. Voltei, gente. Eu tenho uma infinidade de motivos que afastam o meu professor da leitura. Qual é o motivo principal que o meu professor alega para não conseguir ler? Beijo, tchau. Qual é o motivo que o meu professor alega para não ler? Falta de tempo. Então, a realidade do docente no Brasil é uma realidade de sobrecarga de trabalho, é uma realidade de acúmulo de cargo. Então, muitos dos educadores têm 2 ou mais empregos. Quando eu tenho mais de um emprego, né, provavelmente em modalidades diferentes de ensino, então, muitas vezes eu sou o pedagogo, professor de educação infantil e professor de ensino fundamental, ou eu sou professora em escola de 5º ano até 3º ano de ensino médio, o que exige que eu tenha um planejamento muito longo, muitas demandas de estudo, que fazem com que eu tenha pouco tempo para me dedicar a uma leitura por prazer. Né? Então, muitos trabalhos voltados para o incentivo da leitura entre estudantes tem pouca coisa que fala do professor. Né? Então, quem é esse professor leitor real? Então, se a leitura é uma prática tão importante, eu não posso negar que professores precisem apreciar esse hábito também. E aí, dentro de todas as minhas demandas de trabalho do professor, antes de pensar realmente nessa teoria de formação de leitores, eu preciso pensar quem é esse professor. E aí, as minhas pesquisas começaram a se direcionar para isso quando eu recebo educadores que não têm leituras clássicas mínimas, que historicamente não tiveram acesso a um ensino médio ou a um curso de letras ou de pedagogia que tivesse formado essa base desse professor. Então, quando a gente pensa que eu tenho um professor com uma defasagem de leitura, isso é histórico no nosso país. Quando no ano de 88, né, 1988, o nosso país colocou na nossa Constituição que a educação e o direito à escola era para todos. Naquele momento histórico, eu ainda não tinha tantas pessoas que precisavam trabalhar com a palavra. Então, quando eu falo que hoje ter e desenvolver o hábito de leitura é essencial para o trabalho de praticamente todas as pessoas, eu estou falando de uma sociedade nos anos 80 que estava saindo ainda do meio rural para o urbano e que a escola ainda não era para todos. Quando eu falo que todos vão para a escola, eu começo a abrir um precedente e eu começo a abrir um direito que chega até onde eu estou hoje, né? Com um curso completo, né? Com todas as minhas especializações na área de letras e literatura, que era a minha área de atuação. Eu fiz letras, esse ano eu concluo, faz 20 anos que eu sou formada em letras, e aí nós temos uma ampliação do número de universidades. Do número, se eu tenho mais escolas, eu tenho que ter mais professores. Consequentemente, eu começo a abrir esse leque de formação de professores para cursos à distância, né? Para cursos mais curtos. Eu começo a abrir as complementações pedagógicas, né? Para que o professor consiga atender a todas as áreas do conhecimento e a todas as disciplinas colocadas no nosso currículo. Eu começo a refletir lá nos anos 80 que eu precisava de uma base
a Constituição e depois a LDB em 96 vem e fala para mim, você precisa de uma base para formar todo mundo neste país inteiro igual. Quando que nós temos uma base nacional comum curricular homologada, gente? 3 anos atrás. A base foi homologada em 2017, depois de anos, décadas de discussão. Tudo isso chega em um quadro histórico, em um quadro social que não favoreceu a leitura. Quando eu falo que a escola é para todos e, consequentemente, as vagas universitárias também são para todos, eu tiro a dedicação exclusiva que o meu professor tinha e eu começo a abrir esse rol de graduações, e aí eu tenho muitas pessoas que antes se dedicavam para chegar a um curso superior completo em uma faculdade de letras. Eu tinha que ter um padrão de leitura e um repertório de leitura, tanto literária quanto teórica, muito maior. Então, eu começo a ter pessoas que trabalham o dia todo, ou no comércio, ou no setor privado, ou em trabalhos domésticos, e que olham para o curso superior com uma mudança de vida e uma inserção no mercado de trabalho. E, consequentemente, não é que o nível caiu, as condições para as pessoas acessarem os cursos superiores foram flexibilizadas. E aí, consequentemente, eu tenho um grupo de professores que não tiveram os mesmos acessos que eu tive 20 anos atrás. E aí a gente começa a pensar na formação inicial e na formação continuada do professor. Hoje, na minha função como coordenadora pedagógica, eu trabalho essencialmente com formação continuada, com formação em serviço. E as nossas legislações foram caminhando para isso também. Como? Então, quando lá nos anos 2008, eu tenho uma lei do piso salarial, por exemplo, que é uma lei muito recente, e que fala que 1/3 do trabalho do professor é sem aluno e 2/3 é com aluno, eu preciso começar a sanar essa lacuna que o curso superior deixou, que a formação inicial não conseguiu concluir. E aí a gente chega nessa reflexão de incentivar a leitura dos docentes. Tem que ter um estímulo dos cursos de formação do professor, né? E tem que ter também um estímulo das redes públicas, federais, estaduais e municipais, né? Para que esse professor, tanto o novo quanto o antigo, consiga fazer um estudo e que consiga desenvolver, então, essas características que tanto se espera que um professor tenha, que é a questão da formação da leitura. Então, eu tenho um slide para colocar para vocês, para a gente refletir. Eu vou colocar grande. Isso é uma informação da Professora, pesquisa. Pois não. se a senhora quiser aumentar o slide, colocar a apresentação em ampliar a tela, a gente poder ver certinho a escrita. Eu não coloquei grandão, gente. Não. Vou interromper. Tá. O PowerPoint tá normal, não tá em apresentação, em apresentação. Eu vou colocar a tela inteira. Uhum. Agora vocês estão vendo? Sim. Então, eu tenho os dados da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil,
né, da última edição, foi publicada no ano passado, e são informações muito preciosas e que me trazem a importância de refletir a respeito da formação do professor leitor. Então, na pesquisa, quando é perguntado quem mais influenciou o gosto da leitura entre leitores e não leitores, as informações em azul é entre leitores, a informação em rosa é a do não leitor. Então, no ano de 2019, que é a última edição, isso repete um retrato de todas as outras edições. Em todas as edições, o professor ou a professora foi o maior responsável por influenciar o gosto da leitura, seguido pela figura feminina da mãe, né? Ou responsável do sexo feminino, mãe, avó, tia. Na última edição, aparece também, na sequência do professor e depois do responsável, um líder religioso, padre, pastor ou qualquer outro líder religioso. Então, é uma informação muito relevante. Como é que eu sou a grande incentivadora de uma coisa que eu não faço? E se todos os professores fizessem, onde é que nós estaríamos? Então, é uma informação muito importante. Somos nós, educadores, que somos os grandes influenciadores e pelo gosto da leitura ou não. Me chama a atenção o número de pessoas que declaram não gostar de ler, né? Então, ou não ter sido influenciado por ninguém. Em geral, as pessoas que declaram que não foram influenciadas por ninguém também declaram que não são leitoras. A mesma pesquisa também começa a falar especificamente de literatura, quem é que despertou o seu interesse, não só pela leitura em geral, mas por literatura. Mais de 50% declaram que foi um professor ou professora, ou uma indicação da escola, né? Então, traz de novo essa responsabilidade para a gente. Aí, já compartilhada com narrativas televisivas, né, ou influência, né, do universo da internet, mas a primeira indicação continua sendo de um professor ou de uma professora. Aí aqui eu tenho esse interesse por literatura, por faixa etária, e aí eu tenho, principalmente no período de escolarização, a indicação de professores e professoras, né, na faixa etária de 5 até 17 anos, que é essencialmente a faixa etária escolar, né, da educação básica, sempre foi um professor que desenvolveu esse gosto. Quem foi que indicou o seu último livro? Então, qual é o livro que você está lendo hoje? Quem foi que te indicou? Um professor ou uma professora, né? São respostas que nos chamam muito a atenção pelo tamanho da nossa responsabilidade, né? Por vários motivos. Especificamente porque, no nosso país, livro continua sendo considerado um objeto de luxo. E como objeto de luxo, é um objeto caro. E que nem todas as pessoas têm direito e têm acesso à aquisição desse material. Então, é muito importante a gente pensar no espaço escolar como um espaço onde isso é disponível, né? Então, garantia do acesso. É muito importante a gente refletir a respeito desse
espaço escolar. E se o acesso está na escola, consequentemente, é lá que eu vou fazer, então, esse grande acesso. Então, realizar essa entrada no universo da literatura, eu preciso pensar qual é a importância do acesso, quais serão as minhas estratégias para a formação continuada, minha educação, para realmente consolidar um professor como leitor, né? E até eu chegar o que você, professor, leitor, vai fazer de importante na formação desse estudante. Então, primeiro, um docente interessado em práticas de leitura, consequentemente, vão ser estimuladores de leitura, né? E aí eu tenho que pensar também em que estratégias práticas eu vou usar para incentivar o hábito de leitura entre esses professores, tanto da educação infantil, quanto do ensino fundamental, quanto do ensino superior, né? Então, pensar qual é a importância desse professor leitor para incentivar a leitura de outras pessoas. Então, formar um ser humano formado é um ser humano consciente. Então, pensar nessa formação do professor que tem a prática de leitura é um professor que ele vem comprometido positivamente em incentivar a importância da leitura. E não realmente o deleite de ler, e não o ler por obrigação. Então, um professor que tem a prática constante da leitura, ele reconhece que nessa prática eu leio mais, escrevo mais, interpreto mais e compreendo mais o mundo. Então, o professor leitor, ele mostra para mim um hábito e um gosto pela leitura, né, que mostra a importância desse ato. Então, a leitura não como só um resultado, a Regina Zilberman que fala isso, um resultado satisfatório de compreensão do texto, mas também com uma atividade de deleite, de real gosto por aquele ato. Então, dando maior importância e foco para que esse professor seja um leitor assíduo, né, eu preciso pensar nesse estímulo desde cedo. Então, se eu tenho um professor desde a educação infantil que seja adepto da leitura, consequentemente, esse incentivo entre os seus alunos vai ser maior, né? Então, não é apenas falar sobre leitura. Ler é legal, ler é bom, mas é ler com atribuição de significado, ler com compreensão dessa importância. Então, é importante que eu tenha um professor que tenha reais práticas de leitura para que ele consiga, então, induzir e guiar os seus alunos para que ele tenha também boas práticas de leitura. Pensando que o aluno tende, né, a imitar o docente, esse docente precisa pensar em conduzir o despertar da leitura entre os alunos, pensando em todas essas ampliações. Um professor que é um leitor convicto, ele tem a leitura dentro da sua prática. Ele não é um professor que ele vai pegar um livro e ler nos 5 últimos minutos finais da aula, só para mostrar para o coordenador que aquilo é uma coisa que está na planilha e ele conseguiu fazer. E normalmente ele não vai concluir nunca o livro, porque sempre vai dar o sinal. A criança, o aluno, ele percebe qual é a importância que aquilo tem, né, na vida e na prática. Se é uma atividade que ocupa os 5 minutos finais da aula e que eu vejo claramente que
só pegou um livro e leu só para a gente ficar sentada enquanto não batia o sinal, isso foi preparado? Essa leitura foi planejada? Isso foi realmente motivado? Aquele professor conhecia realmente aquele texto, né? São todas reflexões do cotidiano que fazem com que a gente pense naquele slide que eu mostrei para você. Quem é o grande incentivador da leitura? Então, o grande incentivador da leitura é o professor. Mas e esse professor? Qual é o tempo que ele tem para leitura? Ou ele prefere outras atividades, né? Ou só lê quando é obrigatório? Ou nunca tem livro porque livro é caro? Ou porque não tem uma livraria próxima à casa dele? Ou porque não tem uma biblioteca disponível, né? Então, o número de pessoas que declaram, de acordo com essa mesma pesquisa, que gostam de ler no tempo livre, é um número muito pequeno. Em geral, os adultos declaram que têm preferência por outras atividades. Que outras atividades? Assistir um filme, ou ir para um parque, ou fazer um churrasco com a família, fazer uma visita para um familiar, ou sair para jantar, né, para uma atividade de lazer. Então, é preciso que a gente tenha muita consciência de que ser professor precisa de muito estudo, mas que eu também pense quais são as competências para desenvolver essa leitura que eu, escola, tenho. Então, quando que eu oportunizo para o meu professor livros? Quando que eu deixo ele ler aleatoriamente? Que situações eu crio para que esse professor leia todos os dias ou todas as semanas? Que horário que eu dou para esse professor ler na escola? Então, a minha primeira experiência como coordenadora pedagógica, quando eu pedi que eu queria meia hora na minha formação semanal para que os meus professores simplesmente escolhessem livros aleatórios e fizessem leitura livre, eu tive uma resposta assim, muitos anos atrás. Eu já tenho trabalhado com incentivo de professor leitor há muitos anos. Mas a minha primeira experiência, a minha secretária respondeu para mim: "Você tá maluca? Que eu vou pagar para professor ficar lendo na hora do HTPC, que é o horário de trabalho pedagógico coletivo?" A minha primeira experiência com a minha gestora foi: "Você deve estar maluca que eu vou gastar dinheiro pagando para o professor um horário que ele tem que estudar para ele ficar lendo romance, Karina. Não tem cabimento." E com muita insistência, a minha proposta foi aceita e a gente segue até hoje com esses projetos de leitura em horário de trabalho. Mas se esse professor que eu estou falando para vocês, ele não teve acesso à leitura quando ele fez o ensino médio, ele não teve acesso à leitura quando ele fez a universidade, e ele também não vai ter acesso à leitura na prática pedagógica dele, o que eu espero? Que horas eu espero que esse professor amplie o repertório de leitura dele se eu não fornecer e não der essas condições para que esse professor busque esse conhecimento que eu desejo tanto? Então, foi uma experiência real e que depois foram motivando outras experiências. Então, num primeiro momento, eu colocava os meus livros pessoais dentro de uma mala branca e levava para a reunião semanal. E lá a gente abria a mala e cada um podia pegar o que quisesse e ler, e se quisesse levar para casa e trazer na outra semana, como um sistema de empréstimo de livros mesmo, pensando em que horas esse professor vai ler em casa. Então, quem tem
filhos, marido, ou quem mora com os pais, sabe que a rotina de uma residência, ela não segue a rotina que eu desejo, né? Então, eu quero ler à noite, antes de dormir, ou eu quero chegar do trabalho e realizar uma leitura de deleite, ou eu quero, num domingo à tarde, deitar na rede, na minha varanda, ou deitar num gramado e ler. Mas, na realidade, eu preciso fazer mercado, eu preciso fazer tarefa das crianças com a escola, eu preciso cuidar de idosos, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer meu próprio jantar, eu preciso lavar, passar, cozinhar, cuidar da família, eu preciso sair para namorar. Então, quais são todas as atribuições que eu tenho? E em que momento esse professor vai ter, então, essa oportunidade? Então, a gente precisa pensar em onde é que eu vou formar esse professor leitor. Então, que estratégias eu uso para formar o meu professor para a leitura, né? Então, se eu tenho um professor leitor, consequentemente, e muito possivelmente, eu também vou ter alunos leitores. E se eu tenho alunos leitores, com certeza eu terei cidadão leitor também, porque, consequentemente, se eu tenho esse hábito formado, né, a constância se mantém. Então, se esse professor que eu tenho é um mediador por excelência, né, entre a leitura, a sua atuação como formador de leitura, com certeza, vai acontecer. Se esse professor tem uma boa base literária, se ele conhece os seus alunos, a possibilidade de reconhecer que tipo de leitura eu vou indicar para o meu aluno é infinitamente maior. Então, os meus professores, eles falam assim, nossa, mas a Karina não erra nunca. Ela empresta um livro, ela sabe que livro que ela vai me emprestar. Por que que eu sei qual livro eu tenho que emprestar para o meu professor? Primeiro, porque eu ouço o meu professor. E se eu ouço o meu professor ou o meu aluno, eu sei do que é que ele gosta. Não é um requisito essencial, né? Então, eu tenho uma noção, mesmo que mínima, do público que eu estou lidando. Se eu tenho essa noção mínima do público que eu estou lidando, eu sei se o meu professor se interessa por quadrinhos, eu sei se o meu professor se interessa por textos jornalísticos, eu sei que ele gosta de ler sobre guerra, eu sei que ele gosta de ler sobre história, eu sei que ele gosta de ler sobre coisas contemporâneas. E se eu tenho um grande repertório de leitura, quando eu leio alguma coisa, eu penso, nossa, acabei esse livro, vou emprestar para fulano. Quando eu faço um projeto de leitura, recentemente eu fiz um projeto de leitura de sacolas literárias para emprestar para os professores na pandemia, para eles terem ocupação no período que a gente ficou em trabalho remoto, e para ter acesso aos livros, uma vez que eles também não estavam em casa, não estavam na escola, estavam em casa, e muitos reclamavam que não iriam porque não tinham material. Eu sabia que livros eu ia colocar em cada uma das sacolas dos meus professores. Eu tenho aproximadamente 40 professores, né? E eu sabia exatamente o que é que eu ia emprestar para cada um deles. Por quê? Porque eu tenho um repertório de leitura, que eu tenho um acervo à minha disposição, porque eu conheço diversos tipos de leitura e eu sei o que é que vai encantar aqueles professores. Mas para isso, eu preciso que a escola, né, no seu projeto político-pedagógico, nos seus projetos internos, eu preciso que esses professores mantenham o hábito da leitura. E se ele já tem, eu fortaleço. Se ele não tem, eu começo a criar. Onde, de preferência, nos momentos de formação continuada.
né? Então, não adianta mais eu só reclamar. Ah, mas o meu professor não tem leitura. Ah, mas o meu professor não conhece livros. Ah, mas o meu professor não tem repertório musical. Ah, mas o meu professor nunca foi num teatro, né? Eu preciso começar como escola a favorecer esses momentos de formação continuada, onde o docente vai ter acesso a esse material de leitura. Então, na carreira docente, esses momentos que a escola vão oferecer para o educador de aperfeiçoamento, de curso, de aprimoramento do trabalho que o professor já realiza. Nos últimos anos, nos últimos 15 anos, desde a implantação da lei do piso salarial em 2008, que fala que o professor tem que ter um terço da jornada, além de falar o mínimo que o professor tem que ganhar, ele fala de algumas condições de trabalho que eu já citei para vocês. Então, a principal delas, na minha opinião, é eu colocar para o professor o direito de ter um terço da sua jornada sem aluno. Para quê? Para preparar a atividade, para fazer atendimento aos pais, para estudar, corrigir prova. Então, nesses momentos de formação continuada, a gente precisa começar a pensar na inserção de projetos de leitura para professores. Temos poucos relatos nesse sentido, né? Muitas vezes esse desenvolvimento do hábito de leitura em trabalho é visto como não fazer nada, né? Então, muitas e muitas e muitas vezes, na minha prática de trabalho, as pessoas entram e eu estou parada lendo. O que você está fazendo? Lendo. Ah, mas eu preciso que você faça outra coisa. Vem aqui porque, olha, Karina, o telefone está tocando loucamente e você está fazendo o quê? Lendo, né? Então, essa depreciação da atividade de leitura como o não fazer nada é uma imagem que a gente precisa desmistificar, né? Então, estar lendo, ler é a nossa atividade principal, né? Então, esse eu acho que é o principal chave, né? Tirar da escola essa ideia de que ler é uma atividade que eu posso fazer quando me sobrar um tempinho e colocar a atividade de leitura como uma atividade essencial para a nossa prática. Então, quando eu falo de leitura, eu preciso pensar que horas eu estou dando para que o meu professor leia. Em que momento isso está sendo feito? Quanto tempo, relógio, eu dou para o meu professor ler? E aí existem infinitas reflexões e problemas que vão surgir no dia a dia de eu leio 50 páginas em um período de 1 hora e meia. Eu tenho um outro colega que lê 50 páginas, ele precisa de 3 dias. Eu nunca vou conseguir fazer essa mensuração. E eu também tenho alguns colegas que o fato de estar parado com um livro na mão não significa que esteja lendo, né? Raras situações em que a pessoa só fica ali folheando, mas na verdade ela está em outro lugar, né? Ela está ali numa encenação de leitura. Isso também acontece. Mas pensando que eu tenho um professor em um horário de trabalho e eles têm um compromisso, né? Eu entendo que foi oferecido, né, o acesso, eu dei o livro e eu dei o tempo para ele ler, consequentemente, ele vai ler, né? Nem sempre é assim tão fácil. Às vezes a gente precisa usar de outras estratégias. Um debate sobre o livro, por exemplo, né, para
problematizar, para trazer o professor para a temática, né? Muitas vezes isso é necessário, né? Mas eu preciso partir do primeiro princípio, que é a oferta de livros. Então, pensar que existem políticas de distribuição de livros que suprem, muitas vezes, essa necessidade da aquisição, né? Muitas vezes, e eu acredito que na maioria das escolas que eu já tenho entrado, o acesso aos livros é livre. E isso é o que a gente espera que aconteça e o que é ideal. Ainda tem escola que tranca livro em armário? Claro que tem. Ainda tem escola que empresta o livro para o professor e na semana seguinte quer o livro de volta, sem levar em consideração o tempo que ele demora para ler, né? Os percalços que ele teve durante aquele período que ele permaneceu com o livro, com certeza. Mas estamos avançando para isso, né? Então, a distribuição de livros escolares, mesmo escolas de educação infantil, creche, recebem livros, né, de adultos, né, livros de literatura contemporânea, livros clássicos, que permitem que esse professor tenha acesso aos livros. O PNLD, PNBE, né, o Programa Nacional Biblioteca na Escola, já tinha essa vertente. PNLD literário vem e complementa isso, né, com acervos muito ricos. Então, a escola é o ambiente propício para isso. É importante, além de favorecer o acesso, então eu dou o livro para o professor tem livre acesso para escolher os livros, para levar o livro para casa, né, para fazer a leitura de leite dele, mas eu preciso também ouvir quais são as dificuldades de leitura que o meu professor tem, quais são as necessidades que ele tem, qual é o tempo que ele precisa, né? Então, a gente pensa em diversas situações. Empréstimo, permitir a apreciação, permitir que o professor olhe e fale, não gostei desse livro, quero outro. Não é isso que eu desejo que o meu aluno faça? É isso que eu desejo que o meu professor faça também. E quando eu coloco um padrão alto de leitura, eu estimulo que outros professores venham junto comigo, né? Então, os nossos círculos de amigos. Todo mundo fala de uma série. Então, todo mundo assistiu Verdades Secretas, né? Na Globoplay. Mas eu não assisti. Então, qual é o meu contexto para conversa naquilo? Todo mundo foi em uma determinada festa, mas eu não fui. Qual é o meu padrão de acompanhamento daquele grupo? Então, quando eu começo a estimular os professores a desenvolverem esse hábito positivo da leitura, consequentemente, eu estimulo outros professores, porque não por vergonha, ou por medo, ou por coação, mas para que ele também se sinta parte daquele grupo. E aí, consequentemente, eu tenho um grupo que vai acompanhando e vai subindo, né, de nível de leitura. Deixa de ser um leitor básico para ser um professor proficiente, um professor eficiente em leitura. E aí a gente começa a pensar que espaços, que horário. Então, na escola tem uma sala para fazer HTPC? Ótimo. É um refeitório, uma sala de aula? Que tipo de cadeira esse professor usa? Então, eu preciso pensar em sistematizar esse momento de leitura, além de favorecer momentos para refletir, discutir, comentar, trocar opiniões, né? E fixar momentos. Então, é toda semana, é de 15 em 15 dias, é uma vez por mês, é um livro por bimestre, não interessa. O importante é que haja uma sistematização e que ler não se torne um evento, um dia
Ah, gente, hoje eu trouxe um livro, né? Um tapa-buraco de reunião pedagógica. Então, hoje eu não tenho, nossa, não consegui preparar a minha reunião pedagógica. O que que eu faço? Imprimo um texto e entrego para o professor ler, né? Mas que isso realmente se transforme num espaço de reflexão, né? Então, pensar nessas propostas de leitura para trazer reais condições para que o meu professor se aproprie de práticas leitoras no cotidiano dele e não de forma eventual, para que no cotidiano de vida dele ele também tenha práticas de leitura e que não seja uma coisa eventual. Quando a gente não tem outra atividade, a gente vai e recorre à leitura. Se eu tenho alguma atividade, né, eu não vou recorrer à leitura. Então, é uma chave também para a gente pensar, né? Na ampliação do repertório. Então, leu poesia, leu conto, leu crônica, leu romance. Não, romance não deu certo. Por que o romance não deu certo? Porque os professores não conseguem ler o livro inteiro. Ou porque os professores não conseguem, não têm uma leitura proficiente que permita que ele se seduza por aquela leitura, e nesse sentido ele não consegue concluir. E aí, quando chega um momento de conversar a respeito daquele livro, ele nunca conseguiu terminar. Então, uma estratégia que eu usei muitas vezes foi a leitura de contos e crônicas. Por quê? Porque a poesia de contos e crônicas inclui todo mundo na leitura, né? Essa formação continuada que pensa em formar esse professor para leitura, né? Ele não vai suprir a carência da formação inicial ou da leitura no âmbito familiar, mas ele vai começar a dar condições para que todo mundo chegue no mesmo nível, né? Então, eu preciso repensar essa formação do professor. Então, eu preciso de continuidade nesse processo e eu preciso pensar os meus alunos, os meus professores, os meus gestores, eles estão envolvidos nesse processo de formação do professor leitor? Ou não? Eles não estão envolvidos nesse processo de formação. Se a gestão da minha escola não está envolvida, né, nesse processo de formação do leitor, muito provavelmente o coordenador pedagógico sozinho não vai conseguir chegar no ponto que eu quero, de liberdade para o professor circular pelos meios literários, né? E circular com leveza, circular com desenvoltura, né? Várias universidades, a Unesp, em parceria com a Federal de Pernambuco, né, trazem projetos de incentivo à leitura, né, de professores. Então, pensar o que é a leitura, né? Como que eu vou trazer esse papel de professor leitor para a minha prática pedagógica? E aí eu preciso pensar em que leitura que eu estou falando. Então, eu, leitor, sujeito individual, sujeito social, estou recebendo que tipo de texto, né? Socialmente falando, historicamente falando, né? Que autor é esse que eu estou trazendo para o meu contexto? Que tipo de prática social eu estou implantando, né, na minha leitura, né? Então, a gente tem programas, por exemplo, como o PROCAD, né, o
o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica entre as Universidades, que fez grandes projetos de leitura na licenciatura, né, olhando para essa formação docente. E que depois, em parceria com as redes, vai aprofundando esse trabalho de formação do professor leitor, né, do professor que tem esse hábito no seu cotidiano pedagógico, né, na sua prática do dia a dia, ele tem essa ideia e essa importância de ler na escola, né? Então, é importante pensar nessa questão de formação e é importante pensar na trajetória de leitura de cada professor. Universidades como, por exemplo, na Paraíba, que no plano municipal colocam procedimentos de leitura e incentivam os alunos e os professores a retirar livros, ou bibliotecas, né, que favorecem e que permitem essa circulação maior de livros. Também são caminhos necessários e que a gente precisa trilhar e que a gente precisa começar a pensar em onde eu vou chegar se eu fizer esse incentivo, né, à prática do docente. Então, se o professor não é leitor, ele não consegue transmitir esse gosto pela leitura, né? E a gente sabe que no nosso país, eu ainda não tenho um país de leitores. Então, não é o meu professor que não é leitor, é o Brasil que não é um país de leitor. Então, eu também tenho médico que não é leitor. Eu também tenho merendeira que não é leitor. Eu também tenho recepcionista que não é leitor. Eu também tenho um engenheiro que não é leitor, né? Eu também tenho lixeiro que não é leitor, né? Eu tenho diversas profissões que não são leitoras. Mas qual é o impacto dessas profissões todas comparadas com a nossa, né? Então, não ser um professor leitor, né? Então, o perfil do professor com relação à leitura é o perfil das outras profissões. Porém, a gente precisa sair do espaço em que eu imagino que eu, sendo um professor, eu não tenho o hábito da leitura. Se eu sou o responsável por formar o outro leitor, junto, claro, com a família, com a sociedade civil, mas é no universo da escola que eu tenho o que a gente chama de espaço privilegiado para a leitura. Porque é lá que eu garanto o tempo, que eu garanto o acesso e que eu garanto a compreensão. Então, se nesse espaço eu tenho um profissional que não é leitor, como é que eu imagino que a partir daí eu consiga desenvolver, né, o hábito e a formação de leitores proficientes no universo da leitura? Consequentemente, eu não terei. Então, é importante que a gente pense em assumir a responsabilidade do professor para planejamento, implementação, organização de atividade didática, pensando em favorecer que esse professor tenha, então, acesso à leitura, para que esse professor seja um professor que tenha nesse dia a dia, né, no dia a dia e na sua prática, compromissos
comportamentos e competências que um leitor deve ter. Então, é isso que eu espero nesse processo de formação de professores para a leitura e para o desenvolvimento dessas competências. Eu tenho alguns caminhos básicos que eu preciso começar a traçar nessa revisão de currículo, no processo de formar professores leitores. Um grande caminho é esse que nós estamos fazendo, né, de diálogo com as universidades, de revisão de currículo para a formação dos professores. Então, do cotidiano da escola, quando eu começo a abrir a academia para pessoas que estão na prática cotidiana da escola, eu começo a trazer essa problematização que eu estou trazendo para vocês. É muito bonito, é muito legal, é muito interessante, mas que horas esse professor vai ler? Não, então vamos começar a destinar um tempo para que esse professor aprenda procedimentos de leitura. Então, esse diálogo com a universidade é o primeiro caminho. Investir na formação continuada, em cursos de especialização, e pensar e refletir em fazer o que para pessoas adultas como eu, como vocês, para que a gente descubra esse prazer, né, no universo da leitura. Não é um caminho rápido, não é um caminho curto, né? Não é um caminho que eu comece a desenvolver esse trabalho e essa pesquisa e esse incentivo à leitura hoje. E mês que vem eu já vou ter o resultado que eu desejo. Com certeza será um percurso mais longo, mas esse percurso precisa começar. Não tem mais condições de eu continuar vendo em todas as pesquisas, né, desse país que a leitura da Bíblia está em primeiro lugar de todos os outros livros, nada contra a leitura da Bíblia, né, e eu também posso ler a Bíblia como um texto literário, mas sem refletir, né, onde está a literatura nesse universo, né? Onde é que nós, educadores, vamos, então, efabular, vamos fazer de conta, onde nós vamos jogar, né, as nossas expectativas, as nossas lamúrias, onde a gente vai viajar, né? Onde a gente vai ocupar o tempo livre só nas redes sociais, né? Então, vai contra o que a gente prega como especialistas em literatura. Então, não importa se é uma leitura digital ou se é a leitura no papel, mas os leitores de literatura são leitores de literatura. Então, pensar nesse universo da leitura como um universo que o professor tem que adentrar, né? Então, sair da leitura de autoajuda, dos livros espíritas católicos ou evangélicos, né? E começar a pensar nessa inserção do professor como um leitor proficiente. São muitos desafios, né? São projetos de longa duração, projetos que a gente vai implementando no nosso cotidiano, né? E eu, escola pública, ou escola particular, ou voluntária, eu preciso prever a mudança desse cenário. E a mudança desse cenário precisa de vontade e compromisso de gestor público, né, da universidade, né, dos cursos, nas formações, de desenvolvimento de práticas leitores, atividades integradas, currículos escolares, projetos pedagógicos que tragam o livro para a vida real das pessoas. A partir disso, hoje, o meu projeto de pós-doutorado,
que eu estou desenvolvendo junto com a professora Renata Junqueira, da Unesp de Presidente Prudente, caminha nesse sentido de práticas para incentivo da leitura por parte dos docentes. Então, dentro desse caminho, diariamente a gente trabalha com um projeto de incentivo à leitura. E esse projeto de incentivo à leitura é um projeto programado, um projeto que dura um ano inteiro, que dura 2 anos inteiros, ou que dura o tempo que a gente permanecer naquele espaço escolar. E aí tem inúmeras coisas que favorecem isso. Então, eu trabalho no mesmo lugar desde 2014. Então, desde 2016, eu desenvolvo esse tipo de projeto de incentivo à leitura com os meus professores. Eu estou na frente de um colega que acabou de chegar naquela escola, que não conhece o acervo da escola ainda, que ainda não conhece o seu próprio grupo de professores. Então, tem alguns caminhos que vão mostrar que quanto mais eu, gestora, me aprofundar nessa formação do professor leitor e da prática, mais o meu professor vai se tornar um leitor proficiente. Não tem uma chave mágica, né? Que eu simplesmente vá apertar um play e aquele professor vai se tornar leitor, né? Então, a gente vem discutindo isso já há bastante tempo no Brasil e no mundo, né? Há muito tempo a gente vem trabalhando com essa questão de formar o professor, de trazer o professor para a leitura, né? Principalmente nesse espaço da formação continuada. Acho que eu falei demais. Marla, 1h30. Vamos pensar em fazer 5 minutinhos de pausa e voltar com as perguntas. Pode ser, professora. Pode O ser, que pessoal. vocês acham? Silêncio. Cri, 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 cri. Todo mundo aí ainda, gente? Hello? Eu sei que esses eventos às vezes ficam muito chatos. Vamos fazer um intervalo, Marla, de 5 minutinhos? Vamos sim, prof. Então, Sem problema, professora. ótimo. Então, a Paloma falou em nome de todo mundo, hein? 5 minutinhos, Aí, a gente... Já volto. Não precisa sair, não. A gente só... Não, Por mim, Boa. tudo bem. Por mim, tudo bem. Eu preferi emendar, mas como todo mundo concorda, ninguém manifestou. então, se vocês podem, a gente pode seguir. Tem muitas dúvidas, querem perguntar, querem reclamar, querem falar. A gente pode seguir direto. Mas você cansou, né, Karina? Não, Você. a gente pode abrir a palavra para vocês. Tem alguém Professora, aqui que eu já... estou assim assimilando o conteúdo, então tem muitas coisas que são novidades para mim e eu quero ficar quietinha ouvindo. Não tem problema, Paloma. Perguntas para a gente contextualizar o debate. Então, só teve 2 manifestações, então eu vou seguir o que a Aurora falou. Tem problema, Marla, se a gente continuar? Não, professor. Então, vamos Foi melhor continuar. Uhum. Então, vamos continuar. Eu sei que vocês têm um evento longo, ainda tem a noite. Conheço os eventos de professor Hauer, saudade, e conheço também os organizadores do evento, então eu sei que é puxado o seminário. Vamos começar, então, pensando. Todo mundo aqui já leciona, todo mundo aqui trabalha na escola, ou todo mundo é só pesquisador, né?
Como que é esse grupo que nós estamos aqui? Querem perguntar alguma coisa? Eu sou São reflexões professora na importantes. faculdade. Aurora, e Oi. como é que você vê esse perfil de formador, de professor que você está recebendo na faculdade? É esse perfil que eu falei? De aluno, de acadêmico? Sim, os alunos que estão chegando Estudante. para a licenciatura. Realmente é. Não há o hábito de leitura, é um sofrimento muito grande. A gente lembra dos meninos, dos filhos pequenininhos que escolhiam a obra pelo tamanho, pela quantidade de páginas, né? É uma pena, porque a leitura é algo divino, é fantástico, né? Sim, Nos e aí, abre um mundo, nos forma, em todos os sentidos. A leitura é indispensável em qualquer área, não só na nossa, né? Mas sim, realmente eu concordo com você. Quando você disse assim, eu percebi uma deficiência de leitura do meu professor, eu falei, será o professor dela de leitura? Aí não, depois que eu quando eu falo do entendi, meu professor, é do professor que chega nas minhas mãos. Eu, Karina, coordenadora pedagógica, eu quando eu entendi. recebo aquele Uhum. professor, para mim, né, o meu professor, eu percebo uma deficiência cada vez maior. E cada vez mais a gente sente a necessidade de nós, especialistas, trabalharmos com projetos de incentivo à Com leitura. certeza. No curso de letras, né, é até uma ironia, mas há um grande número de alunos que não gostam de ler. E talvez tenham assimilado, muitos entram porque assimilaram bem as normas gramaticais no segundo grau, né? Então, entram assim, professor, eu ingressei em letras devido ao meu gosto por escrever e pela gramática. A gramática que se A linguística entende pura. é a linguística, a gramática que se entende nem é a linguística, é a morfossintaxe, a sintaxe principalmente, né? E as questões de relações entre concordância e tudo que está relacionado às normas gramaticais da norma culta, né? Então, a leitura mesmo, que seria fundamental para o domínio das normas, na minha opinião e na opinião de muitos teóricos, realmente fica deficiente. Eu não me esqueço que Miyakoto, numa entrevista, disse assim, os jovens chegam até mim querendo opiniões, conselhos para escreverem bem. Como escrever bem? E eu digo a eles: escrever bem, primeiro, parte de uma boa história para contar. Você tem que ter uma boa história para contar, né? Não é a gramática que vai lhe fornecer conteúdo para escrever. A gramática é uma consequência de quem lê, de quem escreve, de quem pratica, né? Ontem até um professor, acho que foi o professor Ronaldo, né? Disse que é contra o ensino das normas gramaticais no primeiro grau. Ele é a favor só no segundo grau. Não sei como que hoje fala, porque eu não sou da área pedagógica. Mas Ensino Primeiro ano, né? fundamental. ensino primeiro médio, ano? ele é a favor no ensino médio. Primeiro ano no ensino médio. É a partir do primeiro ano do ensino médio. E os jovens, ele acha que não devem ser pressionados quanto às regras gramaticais, né? Então, é a leitura. A leitura para mim é tudo em relação a todas as áreas, mesmo fora de quem trabalha com educação, com letras, com línguas. Em todas as áreas, a leitura amadurece, né? Com certeza, professora Aurora. Professor Howard, seja bem-vindo. Oi, Howard. Saudades do senhor.
como o senhor está? Ele está comentando no bate-papo. Ele está sem microfone. Seja Ele está sem bem-vindo. microfone. Eu respondi a sua pergunta, professora? Claro, Aurora. Então, a Ok. gente começou, além da professora Aurora, que trabalha com curso superior, nós temos professores, né, de educação básica, ou nós temos pesquisadores aqui no nosso grupo? Eu sou pedagoga. Então, estou me graduando em pedagogia. Estou no 8º semestre esse ano. Já estou me formando já. E eu vou responder o que a professora, uma discussão que a professora Aurora levantou, que eu acho que é muito importante, com relação ao ensino de gramática, né, e de literatura, que foi defendido em uma das bancas, né, dos projetos. A Base Nacional Comum Curricular, muitas vezes, ela diverge desse posicionamento em defesa da literatura que nós temos, professora Aurora. Porque mesmo nas séries iniciais do ensino fundamental, para alunos de primeiro aninho, segundo e terceiro ano, eu já tenho questões até que envolvem a escrita ortográfica, né, como objetivo de aprendizagem posto. E se é um objetivo de aprendizagem posto, com certeza é um objetivo de aprendizagem que vai ser explorado pelo professor, porque nós demoramos tantos anos, décadas, para chegar em um texto de base para o nosso país, e nós vamos seguir aquilo. Não só porque as universidades também vão se adequar a esse tipo de ensino, mas porque os materiais didáticos vão se alinhar com aquilo e, consequentemente, a gente não vai conseguir fugir. Quais são as nossas estratégias como amantes da literatura para esse processo de formação do professor leitor? Inverter a lógica e colocar a leitura e a literatura em primeiro plano. E isso é um treino cotidiano, né? Porque demora. Preparar uma aula que contextualize uma palavra ou que contextualize, mesmo que eu trabalhe de forma muito objetiva com uma dificuldade ortográfica, que a Base Nacional para o terceiro ano já coloca todas as dificuldades ortográficas. Tipo assim, 2 S's, 2 R's, SC, isso que o professor Ronaldo, como a professora Aurora explicou, se posicionou contrariamente. Mesmo que eu queira contextualizar isso para minha criança, os materiais que a gente tem recebido, mesmo em programas do livro didático, que são programas que passam pelo crivo do MEC, eles já vêm vindo com isso, né? Com exercícios prontos. Então, o professor precisa de uma formação literária e de base de leitura mais sólida, até para ele conseguir olhar e falar, não quero guiar a minha aula assim. Ou nós não vamos mais ser pensadores, nós vamos ser só aplicadores de conteúdos e de propostas que outras pessoas pensaram para nós. Isso é muito sério, professora Aurora. Mais alguma coisa, gente? Nenhuma pergunta, nenhuma reclamação, nenhuma dúvida? Acredito que foi muito bem fundamentado, né? É algo que a gente observa rotineiramente, mas foi muito bem organizado, progressivamente lógico. Então, eu acho que dúvida até então não há para mim, por exemplo, né? Mas eu Que gostei bom, muito da professora Aurora. exposição, isso é algo que nos preocupa demais, né, Karina? Sim, e nós precisamos
como universidade, como redes e como pesquisadores, ter um olhar muito crítico para isso, olhar para os resultados das pesquisas, desenvolver nossas próprias pesquisas, né? Não, eu tenho um projeto de leitura com os meus professores. Hoje eu já enxergo muitas falhas no meu próprio projeto de leitura com os professores. Então, no meu projeto, eu faço sacolas de leitura e empresto para os meus professores. Então, mesmo que eu deixe o meu professor livre para ele completar ou não a leitura, trocar o livro, trocar entre eles, eu tenho um recorte nesse projeto de leitura, que é o meu recorte. Então, os meus professores só têm acesso ao que eu quero ter no meu acervo, porque não é uma biblioteca, é o meu acervo pessoal. Então, dentro do meu acervo pessoal, qual é o meu tipo de leitura favorito? Quais são os romances que eu li? Qual é o meu acervo? Então, eu tenho uma linha de leitura que compactua muito com a linha da UFMS. Eu gosto muito de literatura contemporânea, mas eu não tenho leitura, por exemplo, de literatura russa. Eu tenho, no meu acervo, não tem literatura russa, né? Tem muito mais Eu literatura. acabei de ler Os Irmãos Karamazov. Já li Crime e Castigo. Exatamente. Mas é fabuloso Dostoiévski, né? Eu não tenho no meu acervo pessoal. E aí, onde está o meu direito como uma pergunta minha, tá? Para mim mesma. Onde está o meu direito como incentivadora da leitura? Coincidência, está aqui pertinho, Os Irmãos Karamazov. Como que eu não dou Dostoiévski para os meus professores minimamente saberem quem é? Mas no meu projeto de leitura não vai ter Dostoiévski, porque o meu acervo não tem. Eu li em PDF, que é uma leitura que não é, na minha opinião, não é a leitura que eu gosto. Eu gosto de ler no papel, eu tenho um padrão de leitura que é uma leitura de papel, mas é um recorte que eu tenho questionado muito nos meus próprios projetos. Então, até onde eu consigo ir com os meus professores sem ampliar o meu próprio repertório? Então, é um recorte que hoje eu já enxergo como muito falho no meu próprio projeto de incentivo à leitura. Então, quem determina o acervo de uma biblioteca? Como é que a gente monta esse acervo? O que tem? Onde estão essas bibliotecas? Então, eu tenho refletido muito sobre isso. Mas acho que são reflexões muito necessárias para um pesquisador e que é assim que se avança a pesquisa nesse país. Né? Com certeza. Marla, eu encerro por aqui. A Marla colocou a lista de presença, então. Gostaria que todo mundo abrisse a câmera para a gente fazer uma foto oficial. É possível, gente? Se alguém não tiver, não tem problema. Mas é como se fosse a foto do evento, gente. Pensa que nós estamos no auditório da UFMS. A senhora quer que tire, professora? Eu quero. Mas alguém vai abrir a câmera? Vamos tentar tirar de um Deixa eu jeito só passar um que... batonzinho. Claro, Aurora. Eu tô muito pálida. Aí fica parecendo Aí que eu também. eu fiquei abatida. E tá tão gostoso o minicurso que... Criança com pedras, plástica, bioestética. Ui. Vamos lá, Marla. Clarinho, mas... Lá? 1, 2, 3 e... Eu dei um print já. Tá salvo.
Dá mais um, que aí vocês escolhem a melhor. Então vamos lá, professora. Ótimo. Eu Mas agradeço, muito bom, Karina. Muito obrigada. eu agradeço Bom a muito gente a participação. compartilhar, né, da mesma angústia. Com certeza. Porque o brasileiro não lê, mas a gente vê os países que leem como são mais maduros, né? Como o pensamento é mais facilmente formulado, como a crítica sobre os fatos da vida é muito mais sólida, né? Como a construção de argumentos Construção mais de- elaborada, Verdade. a construção do pensamento, a não aceitação de determinações arbitrárias, né? O questionamento para fatos da própria vida pessoal. Quando eu tenho uma ampliação do meu repertório de leitura, consequentemente, a minha visão de mundo também é alterada. É. E alterada positivamente. Verdade. A gente aprende até a se entender, né? No caso, por exemplo, das narrativas, você se colocar no lugar do personagem, você lê fatos que acontecem com você, mas que você não sabe explicar, né? Então você introjeta aquele problema e se entende melhor, aprende a expressar melhor, organizar o caos mental, né? Pela palavra. São muitas as vantagens, é a emoção, né? Eu acho que aprimora o ser humano de forma holística mesmo, bastante ampla. Agora, há a literatura que aliena, né, Karina? Sim, e aí eu preciso pensar que eu posso ter, quanto mais eu tenho repertório, mais eu tenho condições de julgar o que é que aliena, o que é que não aliena. É. De julgar o que tem qualidade estética e o que não tem qualidade estética, né? De fazer as minhas próprias escolhas. Muitas vezes a pessoa quer se alienar. É verdade. Então, também faz parte do processo de escolha pessoal, mas eu acredito que o professor, como um profissional em excelência, que é o grande incentivador da leitura nesse país, ele tem que ter condições de refletir sobre o que é uma literatura alienante, né? E eu só consigo favorecer isso ampliando esse repertório e ampliando essa reflexão. E essa reflexão é uma reflexão, professora Aurora, lenta, são projetos de longo prazo. Então, você propõe um debate, uma leitura de obras de autoria feminina, por exemplo, um olhar. Quantas obras eu preciso ler até chegar no momento de fazer um professor visualizar, enxergar nas entrelinhas de um texto que talvez ele sofra violência doméstica? Nossa. Quanto tempo de inferências leitoras eu tenho? Quantos exemplos eu preciso dar para esse professor enxergar por ele mesmo? Verdade. E enxergar principalmente, o que eu acho que é mais difícil para esse tema, fazer o professor aceitar... Desculpa, Karina, minha bateria está acabando, vou só ligar correndo. Não tem problema. Mas fazer o professor... Aqui pertinho. Fazer o professor aceitar que ele não sabe tudo e que ele pode aprender, que ele não é um ser iluminado. Então, a gente tem o professor como um ser de luz. Então, ele é dedicado, ele é estudioso, ele é disciplinado, ele sabe fazer planejamento, ele entende de metodologia, ele entende de música, ele entende de obras literárias, ele entende da área de especialização dele, matemática, química, física. Além de tudo, ele sabe mediar conflitos e ele gosta de criança. Então, assim, praticamente ele é um deus.
Então, fazer com que o professor enxergue a lacuna na própria formação dele e aceite, né, uma indicação, aceite uma interferência positiva, às vezes nem tanto positiva, mas que vai fazer com que mude a prática dele, é difícil, porque a gente foi criado para ser o professor que sabe tudo. Então, como que eu falo publicamente que eu não leio Dostoiévski? Não, mas Dostoiévski é muito complexo, inclusive são 2 volumes. Sim, é muito grande, extenso, né? O tempo é curto mesmo e mas muita coisa. Sim, mas eu sou doutora em literatura, então existe um imaginário de que a gente leu tudo. Né? Então, é uma falha? É uma falha. Mas o professor precisa enxergar onde está a falha. Mas certamente você leu obras que quem leu Dostoiévski não leu. Então, assim, a gente ou faz obras que tenham Dostoiévski escondido. Sim, muito. Então, quem leu Vilela, leu Dostoiévski. Eu não conheço o Vilela, que é da nossa jurisdição. Sim. E eu preciso aprofundar mais. Eu conheço pouquíssima coisa do Vilela. Comece com Tremor de Terra. Tremor de Terra? Vou até anotar aqui. Comece com Tremor de Terra. Uhum. O Raul é apaixonado, né, por ele? Sim, o Raul é apaixonado. Uhum. Então, eu acho que é a chave. Fazer com que o professor aceite a lacuna de formação dele e que ele não sabe tudo, principalmente na sociedade da informação que nós estamos. É verdade. Né? Maravilha. Obrigada, professora Aurora. Obrigada, Karina. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Marla, tudo bem? Tudo sim, professora. Então tá bom. Então acho que nós encerramos. Todo mundo respondeu o questionário, você tem acesso? Eu não tenho acesso à então, lista de presença. Uhum. Por favor, gente. Mas é só entrar no link que eu já enviei e responder é rapidão, é só colocar o e-mail e o nome completo. Sim, sim, já gera o certificado, né? É para depois fazer a contagem para ver quem participou de todos os eventos, né? Tá bom. Então, muito obrigada. Obrigada, senhora professora. Obrigada, pessoal, por participarem. E um abraço. Não esquece de desligar a gravação. Não, vou fazer isso já. Obrigada, Marla. Gente, um beijo, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.